Hoje vamos falar de um assunto polêmico que gera muita dúvida, que inclusive a minha missão aqui vai ser te orientar a analisar todos os quesitos para você não cair na conversa fiada de vendedor, né? Que vai querer te empurrar qualquer coisa só para bater meta ou só para vender. Hoje eu vou falar o que você tem que analisar e o que você tem que levar em consideração na hora de você comprar um computador, seja um desktop, computador de mesa, um notebook. Então hoje eu vou passar exatamente o que funciona, tá? Que eu vejo na prática, que realmente atende a necessidade de um usuário comum ou de uma pessoa que vai utilizar o computador para trabalhar, e o que, digamos assim, não é recomendável você investir o seu maravilhoso e importantíssimo dinheirinho, beleza? Fica aí comigo que o assunto de hoje é importantíssimo. Quem não me conhece ainda, meu nome é Alisson Rocha, sou professor de tecnologia da informação, trabalho também como técnico de informática, e o objetivo do vídeo de hoje é tirar uma dúvida que aparece semanalmente para mim. Um monte de pessoas vêm me questionar, mandar mensagem para mim no Instagram, até mesmo no meu convívio, eu com os meus alunos e tal. Alisson, seguinte, vou comprar um computador, qual que é a configuração ideal para mim poder analisar na hora de comprar? É isso que a gente vai falar então. Seguinte, eu quero deixar algumas observações. Eu não vou pegar esse vídeo, esse material, né, este conteúdo para denegrir ou falar mal de algumas marcas. Não vou. Embora eu tenha minhas opiniões formadas, eu sei o que funciona e o que não funciona, então eu não vou citar as marcas que, ao meu ver, são ruins. Eu vou citar aquelas que realmente, né, a gente sabe que tem uma confiabilidade, a gente sabe também que tem inúmeras, né, uma pancada aí de marcas de computadores diferentes. Às vezes é complicado eu vir aqui e começar a falar, tal marca não presta, não sei, né? Que nem eu tô falando. Eu sei o que funciona e o que não funciona, mas eu tenho aqueles casos, por exemplo, da pessoa ter esse computador e nunca deu problema para ela, né? Eu falo que literalmente você comprar um computador independente da marca é sorte. O cara pode comprar um MacBook e ter dor de cabeça. É bem difícil acontecer, né, galera? Vamos de acordar aqui, né? Mas pode acontecer. Já o cara comprou um computador aí mais baratinho, de uma marca mais inferior, e o cara nunca vai ter dor de cabeça. Então eu acho meio complicado, né, a gente já chegar e começar a apontar o que presta, o que não presta. Então eu vou falar o que realmente funciona e o que é legal vocês levarem em consideração, para, como eu falei no começo do vídeo, para não cair em migué de vendedor. Então vamos lá. Seguinte, as marcas que eu acho confiáveis, que eu recomendo, porque eu já tive computadores dessas marcas e tenho, tá? Inclusive eu vou deixar aqui, ó, nessa parte aqui na lateral do vídeo, todos os logotipos dessas marcas, e eu vou deixar na descrição do vídeo também para que você possa anotar aí e ter isso de referência, tanto as marcas quanto as configurações, tá? As marcas, então, que eu acho da hora, que eu acredito que você possa comprar o seu computador, investir o seu dinheiro, sem ter dor de cabeça ou grandes preocupações. É óbvio. Dell, Acer, tem a Lenovo. Nossa, a Lenovo tá com uma série de computadores sensacional, muito da hora. Samsung, a Vel, só que a Vel trabalha com um tipo de computador mais de elite. Poucas pessoas, inclusive, eu fico até surpreso com isso, poucas pessoas conhecem essa marca. Eu vou deixar até o link na descrição também dessa empresa, que eu acho que vale a pena a galera começar a conhecer de verdade. A Vel, ela desenvolve notebooks de alta performance, então às vezes você tá ali preparando uma grana para comprar, ou inclusive, vamos lá, Apple, né, outra marca aqui, MacBook, louco. Não tem como você falar que um computador da MacBook é ruim, é excelente, só que a gente sabe que é um custo muito alto. Nem todo brasileiro tem ali 9 mil, 10 mil, 8 mil reais para pagar num MacBook. A Vel também tem computadores dessa faixa de preço, ou até muito superior. Só que, por exemplo, se você tem ali, está disposto a investir 4, 5 mil, espera mais um pouquinho, junto mais uma graninha com 6 mil, por exemplo, que está bem abaixo do MacBook, 6 a 7 mil, essa é mais ou menos a média. Você compra uma Vel, e uma marca excelente. Eu não estou recebendo nada, né, para poder fazer propaganda para os caras, mas o que é bom a gente tem que falar. E a Vel, cara, é sensacional. Eu já vi 2 computadores desse, inclusive é raro de você ver, né, mas eu já vi 2, né, pessoalmente, tive a oportunidade de usar, inclusive futuramente eu pretendo fazer aquisição de um. Então, um computador excelente. Vamos lá.
Quais outras marcas que eu acho da hora? A LG também tem computadores bem interessantes, né? Tem a série Gamer da Acer, tem a série Gamer da Dell, são também excelentes gerações, né, de máquinas. Desktop é meio complicado, porque hoje em dia a galera compra um gabinete e monta ali, né? Geralmente a grande maioria do pessoal investe em computador gamer. Então ali tem praticamente um Frankenstein, né? Os gabinetes viraram. É um gabinete de uma marca, uma placa-mãe de outra e os periféricos. Então é difícil a gente falar por marca o que você poderia comprar de desktop. Porém, se você seguir as configurações, que é o assunto que eu vou entrar agora, inclusive, você consegue analisar se o desktop vai atender o que você quer ou não. Inclusive, já até ressaltando, eu já vi alguns conteúdos desse que eu estou fazendo na internet de uma forma geral. A galera fala de uma forma muito técnica, eu vou falar aqui de uma forma um pouco mais lá Brasil. Da forma onde vocês consigam entender literalmente o que eu quero falar. Então, essas marcas que eu citei, vamos lá, vou repetir de novo, ver se eu lembro todas. Dell, Acer, Samsung, LG, Lenovo, Mac, né, Apple e a Dell. Essas marcas eu indico vocês a comprarem computadores. Uma outra marca excelente que eu vou falar também para notebook, Samsung. Eu estou no meu terceiro notebook Samsung. Confesso que o design deles não é lá aquelas coisas, a gente sabe que a Acer, a Dell tem um designer mais da hora, mas os computadores da Samsung, notebook principalmente, pensa num tipo de equipamento parrudo, que se você tiver que trabalhar todo santo dia ali, ó, horas, dá conta do recado. São computadores que aguentam a pauleira do dia a dia, entendeu? Por anos. Eu vendi um notebook que eu tinha da Samsung, justamente trabalhando com ele aí mais ou menos uns 3 anos e meio, freneticamente. Era 8 GB de RAM, tinha uma placa de vídeo dedicada. Na época, né, eu dava aula de desenvolvimento de jogos com ele, então eu estressei aquela máquina de uma forma absurda. Eu vendi, inclusive para uma pessoa conhecida que está usando ele até hoje, né, e está funcionando. Inclusive quem faz a manutenção dele sou eu. Recentemente eu fiz a troca da pasta térmica e tudo. Então assim, eu recomendo também, se você está pensando em comprar um notebook, dá uma boa olhada nas opções que tem da Samsung, que é uma marca maravilhosa também. Então essas daqui é que eu recomendo para que você pesquise aí na internet, né? Ou até mesmo máquinas usadas, embora as máquinas usadas é uma conversa que eu quero citar à parte, eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Tem muitas coisas dos prós e contras de uma máquina usada, mas não vou falar sobre isso neste vídeo aqui. Mas você tem essa opção. Comprar uma máquina usada, uma máquina nova. Então se você for fazer uma pesquisa, eu acho que essa marca vale a pena você dar uma olhada nas configurações. Agora falando de configuração, vamos lá. Eu sou Team Intel. Me desculpe aí quem tem AMD e tal. Eu sei que o custo-benefício, principalmente dos processadores Ryzen, tem sido excelente. Eu acompanho muita avaliação da galera no YouTube falando desse novo hardware, né, das versões mais novas, inclusive, desse processador. Mas é assim, baseado nos processadores da Intel, eu acredito que se você for comprar um computador novo ou usado, o que você tem que levar em consideração é a frequência de processamento. Isso, pergunte. Por exemplo, eu não recomendo processadores. Eu sou Team Intel, mas eu também não defendo até a morte. Tem coisas que prestam, tem coisas que não prestam. Como eu falei, né? Funciona e não funciona. Processadores Inside, processadores Celeron, fuja deles. Esses processadores da Intel, eles geralmente têm, né, uma frequência de processamento muito ruim. Então a gente está falando ali de 1.6, 1.4, 1.7 GHz, isso é muito baixo. Um processador para ter ali 1 GHz legal, ele tem que ter pelo menos ali 2.4, 2.2 GHz para cima. Muito parecido, inclusive, com motorização de carro, né? Mas isso é fato. Esses processadores Intel Inside, Intel Celeron, eles têm uma frequência muito baixa e às vezes uma frequência baixa de processamento. E você tem ali só 2 GB de memória RAM ou só 4 GB de memória RAM. Gente, vocês vão usar o computador, se for novo, né? No máximo aí 4, 5 meses sem dar dor de cabeça. Depois vai ser uma travação eterna e não vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer. O máximo que você pode fazer, se a memória não for integrada à placa-mãe, é fazer um upgrade de memória. Você vai lá e tira lá os pentes, por exemplo, de
de 2 GB ou 4 GB e coloca um de 8. Só que, meu, a diferença vai ser, o investimento vai ser relativamente alto, né, com peça e mão de obra, mas a diferença em performance vai ser praticamente minúscula, porque o processador não ajuda. Então, você vai comprar um computador, o processador, ao meu ver, tem que ser pelo menos um i3. No mínimo, 1 i3. Aí tem, se você puder pegar um i5, da hora, um i7, melhor ainda. Mas analisa justamente a frequência deles. Tem muito i3 de frequência baixa também, tá? Então tem que ficar ligado com isso. Processador, então, i3, i5, i7, equivalentes da AMD também, tenha pelo menos 2.0, 2.2, 2.4 GHz para cima. Se isso significa que você vai ter velocidade de processamento, então você não vai ter dor de cabeça. Falando de memória RAM, é uma coisa muito relativa, cada um tem uma opinião. Eu estava conversando com uma pessoa que já falou para mim que 16 GB já não é o suficiente. Eu achei isso um pouco exagerado, confesso. Mas porque tem máquinas novas sendo vendidas com 4 GB de memória RAM. A diferença ali é DDR3 e DDR4. Atualmente estamos para DDR4 já com um pezinho para DDR5. Mas assim, tem muita máquina DDR3 de 4 GB que é ruim, cara. É ruim, é muito lenta, sabe? Um travamento eterno, praticamente quase impossível de resolver, né? Porque é uma geração mais antiga. Uma coisa é fato, os softwares de hoje em dia, sistema operacional, os programas que nós utilizamos incorporados no software, né, no sistema operacional, principalmente se tratando de Windows, né? A gente sabe que o desempenho do Windows é nojento. Nessas horas o Linux anos-luz é superior. Se tratando de Windows, a gente sabe que é um sistema que, meu, é muito ruim. Para você ter um desempenho legal no Windows, você tem que realmente ter um hardware legal. Então, inclusive o Windows 10 consome muito processamento, consome muita memória. O Windows 11 é a mesma coisa. Então, por exemplo, você ter 4 GB de memória RAM, independente se é DDR3 ou DDR4, atualmente eu acho complicado. Então, se não tiver outra saída, beleza, pode comprar o seu computador com 4 GB de memória RAM, mas o ideal é pelo menos 8 GB de memória RAM. É ali o mínimo, é o padrão mínimo atualmente, se a gente for levar em consideração o consumo de memória que os softwares atuais exigem, né? Então, foi a época que 8 GB era tipo, uau, meu PC tem 8 GB de memória RAM. Não, já é padrão mínimo, né? 16 GB é o mediano e acima disso é excelente, né? E a gente sabe que a partir de 16 GB de memória RAM já começa a encarecer o equipamento. Então você tem que colocar aí na balança, hardware, valor, o que você tem aí destinado para esse investimento. Mas pelo menos se você conseguir comprar ali um computador com 8 GB de memória RAM, legal. Então, ó, processador i3, i5, i7, 3.2 GHz com 8 GB de RAM, cara, excelente computador. Você vai conseguir usar, para navegar na internet, para trabalhar, dependendo se tiver uma dedicadazinha ali, uma plaquinha de vídeo dedicada, até jogar um joguinho ali e tal. De leve, né? Porque a galera pega ali placa de 64 bits, GPU de 64 bits e quer rodar o jogo, numa configuração extrema. Não dá conta, filho, não dá conta. Placa de vídeo, geralmente os computadores básicos, tá? Não tô falando dos notebooks gamers, como a Dell, a série Nitro da Acer, a da Dell. Não, lá é outra realidade, lá é placa de vídeo de verdade, tá? Então, os computadores mais comuns, por exemplo, você vai comprar ele com uma GPU que ele tem uma dedicada, não é uma placa de vídeo, né? É uma GPU de vídeo, mas ela é muito fraquinha, então não é para jogar jogo cabuloso, essa é a minha visão. Vocês podem pensar diferente de mim, mas você pegar um hardware que não tem tanta força e ficar ali, ó, castigando, você vai ter problema, tá? É fato. Assim como 2 mais 2 é 4. Falando de placa de vídeo, por exemplo, vamos lá, para notebook, né? HD Graphic não é placa de vídeo, tá? Vamos lá, HD Graphic não é placa de vídeo. Vendedor lá, né, dessas lojas de varejo e tal, não, porque esse notebook tem placa de vídeo HD Graphic, não sei o quê. Gente, maior mentira, faça a terra. HD Graphic é um pedaço, uma parte do processador que é destinada a você ter um pouquinho de qualidade gráfica, de resolução e definição. Não é placa de vídeo. A única coisa ali é que o teu processador ele dá conta de tudo que ele tem que dar e ainda vai te entregar um pouquinho de definição na tela do seu notebook, por exemplo, ou desktop, né?
Então assim, HD Graphic não é placa de vídeo. Não caia nesse migué. Placa de vídeo é uma NVIDIA, uma AMD Radeon, uma GeForce. Isso é placa de vídeo. HD Graphic, então eu já estou desmentindo isso daqui. Outra coisa, se você for comprar um computador então com placa de vídeo, que pelo menos tenha aí 2 GB e que tenha ali pelo menos 64 bits de processamento, essa GPU, esse chip gráfico dessa placa de vídeo que você vai estar comprando no teu notebook. Porque se você for pagar, na minha opinião, pagar num computador novo mais de 3 mil reais para não vir nenhuma GPUzinha de processamento gráfico, eu acho muito caro. Acho verdadeiramente muito caro. Entendeu? Mais de 3 mil, mais de 3.500 num notebook que tenha só HD Graphic como responsável por qualidade gráfica, eu acho que não vale a pena você gastar esse dinheiro. Então, pô, já gasta então aí 2,5 pau no máximo, 2.800 e pega uma máquina que tenha realmente então só HD Graphic. Acima de 3 pau tem que ter, na minha opinião, uma GPU gráfica. Por mais fraca que seja, tem que ter, senão aí já não vale. Então a gente está falando aqui de memória, a gente falou de placa de vídeo, a gente falou de processador, armazenamento de dados, vamos falar de HD e SSD. O HD, hoje em dia praticamente, né, a galera só usa realmente como silo de dados, né, só para jogar informação. Pelo menos no mínimo aí um HD legal, 500 GB, 320. Não. Se for comprar PC novo, que tenha, se for para ter HD, que tenha pelo menos 500 GB ou 1 TB. Se tiver SSD, que tenha pelo menos 200, acho que é 280 ou 250. Eu já vi inclusive SSD NV2 de 256 GB. Na faixa de 200 GB no mínimo. 120 GB no SSD, não, em hipótese alguma, tá? Porque se você tiver uma máquina legal ali, uma configuração razoável, um SSD muito baixo, inclusive se você tiver só ele como armazenamento de dados, instalando o Windows, instalando os programas, rapidinho você vai ficar sem espaço. Aí você vai ter dor de cabeça. Então você vai investir um dinheiro legal. Vai comprar uma máquina que tenha pelo menos um SSD de 256, 280 GB acima. Se tiver ali 500 GB, 480 GB de SSD, da hora. Perfeito, tá? Se tiver a mais, então é óbvio, né? Quanto mais, melhor. Tanto em espaço em HD quanto em SSD. Mas assim, eu acredito que isso que eu tô falando para vocês é o que vocês devem realmente anotar e exigir da pessoa que for te atender na hora que você for comprar um computador. É porque, outro detalhe, uma dica que eu vou dar também. Geralmente comprar direto pelo site do fabricante você consegue algum desconto. Só que você tem que ter um cartão de crédito, né? Com limite alto e tal. Mas geralmente eu recomendo você comprar direto pelo site do fabricante, que você em lojinha da cidade aí, por exemplo. Porque geralmente na lojinha da cidade não estão os melhores computadores, não estão as melhores versões, e vai ter um cara, não que esteja errado, ele tá fazendo o trabalho dele, mas vai ter alguém lá que de repente vai te enfiar qualquer coisa só para vender, tá? E você vai gastar um dinheirão para comprar um computador, para passar raiva em menos de um ano. Pelo menos um computador novo, ele não pode te dar dor de cabeça na média de 2 a 3 anos. De 2 a 3 anos ele não pode te dar dor de cabeça. Se menos de 2 anos e meio. Se menos de 2 anos e meio, seu computador novo que você tirou da loja te deu BO, aí alguma coisa não tá legal. É uma coisa muito relativa, todo mundo tá sujeito, mas é fato. Um computador é igual carro. O carro fala que tem que ficar pelo menos 5 anos sem dar dor de cabeça, o notebook é 2 anos e meio a 3. Sem te dar dor de cabeça. Então, só que para isso acontecer, você tem que colaborar também, né? Que é o quê? O uso, saber usar e principalmente agora, saber comprar, analisar aonde você vai colocar a tua grana e ver o que realmente vai valer a pena e o que vai, né, atender a sua situação. Aqui eu tô falando de um nível mais do usuário comum. Eu não tô entrando no usuário, por exemplo, que trabalha, sei lá, com programação, que trabalha com desenvolvimento. Se bem que programação, qualquer computador você programa. Depende, né? Linguagens orientadas a objeto que utiliza muita memória, você vai ter que ter um hardware melhor. Mas, por exemplo, se você for trabalhar com desenvolvimento de jogos, poxa vida, você vai precisar no mínimo ali uma faixa ali de notebook de uns 4, 5 mil ou até muito mais que isso. Aí você vai ter que recorrer à série gamer da Acer, da Dell, Avel e assim por diante. Mas essa configuração que eu tô falando é para você que vai usar o teu computador para trabalhar no escritório, para mandar e-mail, assistir um Netflix, alguma coisa do tipo. Essa configuração é ideal para isso. Qualquer coisa superior a isso que eu tô falando, aí realmente já é para uma pessoa que vai utilizar o computador para trabalho, então requer uma configuração mais sofisticada, beleza? Você ficou com alguma dúvida disso que eu tô falando? Deixa nos comentários, eu vou responder, vou orientar quem precisar, quem tiver alguma dúvida mais específica. Vamos trocar ideia, eu faço questão de responder todo mundo e eu vou auxiliando vocês aí, porque
a gente sabe que as coisas, falando de cenário econômico, não tá nada fácil para o brasileiro. Então, se você vai comprar alguma coisa, que realmente compre algo que faça o mais justo possível daquilo que você está pagando. Então esse vídeo é para te ajudar com isso, beleza? E antes da gente fechar, eu quero a ajuda de vocês. Comenta aí se você gostaria realmente de eu criar um grupo no Telegram, no WhatsApp. Eu comentei isso em vídeos anteriores. Aí o último, acho que eu nem toquei nesse assunto novamente, que até então eu tenho conversado muito com o pessoal pelo Instagram, mas eu quero criar um canal pra gente poder conversar, trocar experiência, fazer tudo isso em um lugar só, ficar mais organizado. Então se você realmente, assistiu o vídeo até aqui e você acha que isso é uma ideia legal, uma ideia válida, coloca nos comentários, eu topo, que aí eu vou saber quantas pessoas acham isso interessante e aí eu já realmente vou começar a focar ali para organizar e criar isso de uma forma legal, beleza? Obrigado por você que assistiu até aqui, um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Falou!